estaremos iniciando Bibliologia, Novo Testamento. Paramos, irmãos, aqui, 400 anos, entendendo a Bíblia Sagrada, a divisão do Antigo Testamento, e agora vamos entender o que aconteceu nesses 400 anos. Bom, para entender o Antigo Testamento, você consegue entender de ordem decrescente. Os números vinham diminuindo. E aí, quando chega no ano 400, Deus, ele não fala mais com o profeta, não fala mais com o homem, é um tempo de silêncio total. Deus não fala. E o que aconteceu nesses 400 anos? Por quê? Porque isso aqui foi 400 anos de silêncio. Durante esses 400 anos, aconteceram muitas coisas. E uma das coisas que aconteceram foi o desenvolvimento político. Vê que nesse período aqui, de 400 anos de silêncio total de Deus, a gente vê que o que dominava, o que ocorreu nesses 400 anos foi a supremacia pérsia, Alexandre o Grande, tudo isso era dominado, né? A Judéia sobre os Ptolomeus, os Macabeus e Roma. Então, durante esse tempo de 400 anos, o que aconteceu é que aqui, esse desenvolvimento político estava acontecendo. Para poder entender, a gente vê que os gregos sobre o comando de Alexandre, que é sobre Alexandre. O 2 a gente vai ver sobre o comando dos Macabeus, que a gente acabou de ver. Os judeus se revoltaram contra os domínios políticos. Então era guerra, era briga aqui, né? Era onde o povo aqui desenvolvia essa parte política. Cada um que queria fazer do seu jeito. O 3, o Império Romano sucedeu aos gregos e dominava o mundo bíblico na época do nascimento de Cristo. Tudo isso aqui a gente vê. Agora, outra coisa que eu deixei aqui muito interessante para falar para os irmãos é que enquanto Jesus está vivo, Jesus ele está cumprindo a lei. Jesus ele cumpre a lei. E aqui a gente vê algo muito interessante. O Antigo Testamento, ele foi escrito, ele foi feito na língua hebraica. Já o Novo Testamento, como aqui estava sobre o domínio dos gregos, a língua que predominava aqui era a língua grega. E sabe o que acontece? No período de Malaquias até Mateus, esse tempo aqui que a gente vê como um tempo de silêncio, quando começa o Novo Testamento do ano zero, porque Cristo nasceu aqui no ano zero, Jesus nasceu no ano zero, quando começa isso aqui, a gente vê que existem duas versões. A versão Septuaginta da Bíblia, que são 46 livros, e os judeus aceitam apenas 39 livros do Antigo Testamento. E é exatamente o que nós aceitamos, esses 39 livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque esses 7 livros, a gente já estudou sobre isso. É chamados apócrifos. Livros não inspirados. Esse nome apócrifos quer dizer não inspirado. Então, a gente entende que, como esses livros não são inspirados, não podemos aceitar. Aceitamos os livros que são inspirados. Então, os judeus aceitam apenas 39 livros dessa versão da Septuaginta. Agora, irmãos, o que aconteceu depois disso aqui? A gente vê que a Bíblia, ela passa, a Bíblia toda, Antigo Testamento e Novo Testamento, ela passa agora para o grego. Por quê? Porque era a língua que predominava naquele tempo. Então, toda a língua, ela foi traduzida, né, na língua grega. Toda a Bíblia foi traduzida na língua grega, por isso. Bom, meus irmãos, e para entender um pouquinho mais sobre o que é a grande biblioteca, separamos assim. O Novo Testamento, ele contém 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 palavras, 3.566.480 letras. Agora, observação. O menor livro do Novo Testamento é a segunda epístola de João. E o menor versículo é Lucas capítulo 20, versículo
30. Lembrando que vai depender da tradução da Bíblia que você vai usar. Mas aqui são uma referência. Bom, meus irmãos, agora vamos entender a Bíblia toda. Na Bíblia toda, a nossa Bíblia, que é igual à Bíblia católica, a única diferença que tem é que na Bíblia católica entra os 7 livros chamados apócrifos. E o que é apócrifos? Não inspirado. Então, na Bíblia católica entra esses 7 livros. Já a nossa não consideramos esses 7 livros. Por quê? Porque o livro que não é inspirado por Deus, a gente não traz para a nossa vida, porque não foi Deus que inspirou. Então, se Deus não inspirou, a gente não traz. Por isso que a nossa Bíblia contém somente 66 livros, porque esses são inspirados por Deus. Deus usa um homem cheio do Espírito Santo de Deus, para escrever. E aqui a gente entende a Bíblia toda, 66 livros, 1189 capítulo, 31.173 versículos, as 773.592 palavras, 3.566.480 letras em toda a nossa Bíblia tem. Repetindo, em toda a nossa Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulo, 31.173 versículo, 773.592 palavras, 3.566.480 letras. Então aqui a gente vê toda a Bíblia.